ser mais um dos encontros dos buscadores espirituais. Essa ideia nasceu, todo mundo já veio aqui em outras oportunidades, então nasceu do curso de capacitação em práticas atencionais e meditativas da professora Lia, e como conclusão do curso, né, as alunas e os alunos têm que brindar a todos com um pouquinho do que a gente vivenciou no curso. E eu me sinto super agraciada, porque na verdade eu já tinha feito esse curso, a Andréia está aqui, fiz um curso com a Andréia em 2010 e vim como ouvinte esse ano, o ano passado, né? E foi muito legal, fui super bem acolhida pela turma, tem umas meninas aqui da turma, e foi muito legal essa interação, foi um grupo que me marcou muito. E para brindar isto, a Rô pediu para eu estar dividindo com ela esse espaço. Então eu me sinto muito honrada pelo convite da Rô e pelo convite daqui. Mas eu vou ser obrigada a falar que eu passei pela raiva, pela agressividade e pela violência para estar fazendo esse seminário, né? Porque somos pessoas muito diferentes, Rô e Márcia, muito diferentes, e ela foi no passo dela e eu já tinha atropelado, já estava pronto assim em março, e ela veio fazendo uma ideia excelente, vocês vão ver qual que foi o sentido que ela deu para o livro, e coube a mim dar uma introdução do livro, e a Rô vai nos brindar com uma surpresa do que ela fez com o livro. Foi fantástico, certo? Então a gente pensou, ó, tem lugar ali, pode passar sem problema algum, sejam bem-vindas, eu sou a Márcia. E a gente tem que chegar, né? Tem que chegar, e esse desenho pra mim foi muito legal, eu tava procurando alguma imagem, e quando o cirurgião tira da cabeça do paciente, não é? Um macaquinho, né? E ele fala assim, a gente encontrou isso no seu cérebro. Ah, tá. Olha só, né? Então eu pensei em a gente chegar para estar escutando e dividindo alguma coisa do livro. E esse chegar, a gente não vai fazer alguma coisa difícil, alguma técnica mirabolante. A gente vai prestar atenção como a gente está sentada na cadeira. Né? Para um pouquinho e assim, opa, tenho muita coisa no meu colo, estou toda atrapalhada, estou com a perna cruzada. E é legal porque eu vou falando, as pessoas já vão, né, sambando na cadeira para se arrumar, se liberando. Né? Então, seja bem-vindo. Feche os olhos e perceba como que você está sentado nessa cadeira. E como diz o professor Marcos Rojo, pequenos ajustes são muito bem-vindos. Será que a gente pode sentar de uma maneira diferente para ter mais concentração na aula? Para que não apareça nenhum macaquinho durante esse tempo que a gente vai estar aqui? Façam pequenos ajustes, coloquem as bolsas no chão, se for o caso, larguem um pouquinho o lápis, o caderno. Façam essa experiência. Se quando a gente faz isso, será que a gente está mais centrada no que a gente veio fazer aqui? Como que está a minha mão? Ela está tensa? Ou ela está relaxada? Tem uns dedinhos nervosos, teclando, para eu conseguir me livrar do meu celular. Não tem um certo ou errado aqui, gente. É só a gente parar um pouquinho. Se a gente ficar tortinho agora, vamos todo mundo pender para a direita. É agradável? Agora pende para a esquerda. Meu Deus. Agora corre para o centro. Muito mais agradável, não é? Quando a gente está numa postura mais centrada. Todo mundo chegou? Sim. Bom dia. Vamos começar então? Bem-vindos.
a gente está um pouquinho mais centrada no nosso corpo e no nosso espaço. Já pensou se a gente começasse qualquer aula dessa maneira? Ou mesmo com um livro que a gente fosse ler, em vez de chegar e se jogar, mas falar assim, agora eu vou ler? Qual é a postura mais fácil, mais ideal para uma leitura? Não posso chamar isso de uma meditação, mas de uma consciência. Oi, irmã, tudo bem? Ela falou que não vinha, ela apareceu. A irmã tá ali, ó. Mas é de uma consciência para estar trazendo a gente para o momento presente. Simples, não é? E que todo mundo pode fazer. Imagina se a gente ensinar isso na escola para os alunos. Por favor, meninas, eu acho que tem lugar aqui, ó. Uma perguntinha básica. O livro fala sobre raiva. Nós vamos transformar vinagre em mel. Uma perguntinha para vocês. Vamos refletir. O que é raiva? Pensa um pouquinho. O que é raiva para vocês? Quais são os momentos que vocês têm raiva? Bom dia. Tem um lugar aí, ó. Por favor, à vontade. E qual seria o contrário da raiva? Só pra gente pensar. Cenas dos próximos capítulos. Gente, se começar a ficar muito quente, a gente liga o ar. Tá? Já tá quente? Já? Você liga pra mim? Mas eu falo. Bom, então, tudo que a gente estiver falando aqui hoje está baseado no livro Transformando Vinagre em Mel, 7 passos para compreender e transformar a raiva, a agressividade e a violência. E quando a gente lê o livro, mas eu não fui pesquisar sobre o autor. E daí, para estar falando para vocês, a primeira coisa que a gente resolveu fazer foi pesquisar para saber quem é o autor. E, gente, toda vez que você lê um livro que faz, né, um gancho com você, alguma coisa nesta casa de meditação tem. E não é que o Ron era meditador, né? Era budista? Então, ele é um psiquiatra, ou melhor, ele foi um psiquiatra, ele faleceu em 2017, com mais de 50 anos de experiência, e ele teve como tutor na psiquiatria esse senhor aqui, o Thomas, como você pronuncia? Sheila, como se pronuncia? Exatamente. Então, assim, esse psiquiatra, ele já pensava fora das linhas da psiquiatria da época. Ele era contra os diagnósticos fechados, ele não acreditava em catalogar as pessoas. Então a gente já tinha um médico em formação com uma visão totalmente diferente do que seria a psiquiatria. Ponto para ele, certo? E ele começou, quando ele estava terminando os estudos, ele encontrou um monge, nada é por acaso, né? E ele começou a estudar o budismo e fundou uma comunidade de meditação perto de Nova York, que era onde ele morava. Então, quando você vai lendo o livro, você percebe toda a fala dele dentro do budismo, né? E ele tem alguns livros, né, em nome da saúde mental, o Projeto Felicidade que ele lançou antes desse livro e muitos artigos, né? E o que mais marca a trajetória dele foi que em 96 ele conheceu o budismo através de uma palestra e depois o monge do mosteiro ali pediu para que ele falasse sobre psicoterapia e o budismo. E daí onde ele se encontrou, porque ele já vinha de uma linha onde ele não gostava de rotular os pacientes
e ele começou uma linha diferente dentro da psiquiatria. Muito legal, né? E o básico, gente, pacientes sofrem e eles vão buscar alívio. Quem é psicólogo aqui da linha da TCC é o clássico, né? Entre a terapia cognitivo-comportamental. Os pacientes sofrem e eles vão buscar um alívio. E é basicamente isso do que fala o livro. E ele fala muito sobre que a gente tem que compreender como a nossa mente está trabalhando. A terapia vai promover um autoconhecimento, incentiva as ações construtivas e o cliente é agente de mudança, não o medicamento. Isso não quer dizer que ele não medicava os pacientes, ok? Mas ele também dava essa ferramenta para os clientes, para os pacientes dele. E uma coisa que ele põe no livro é exatamente isso, que muitos terapeutas, médicos, eles rotulam os clientes. E olha que legal. Seja bem-vinda, por favor. Tem lugar ali, ó. Por favor. Muitos terapeutas, médicos, rotulam os pacientes e eles tratam, olha que legal, o rótulo que eles deram. Não estou tratando a pessoa que está na minha frente, mas sim um rótulo. E é muito mais fácil fazer isso, né? Ah, então, você tem uma dor de cabeça, eu vou tratar a sua dor de cabeça. Não me está importando o que aconteceu para você estar com a dor de cabeça. É muito simples, não é? Simples é, mas quantas pessoas realmente fazem isso? E daí ele escreveu essa obra de arte que é Transformando Vinagre em Mel. Que nada mais é, isso eu achei fantástico. Vocês não ficam empolgados? Porque é uma metáfora tibetana a gente não quer transformar o chumbo em ouro? É a mesma coisa. O tibetano ele vai transformar o vinagre em mel. Eu achei muito legal. Não é? Porque é a busca da transformação da infelicidade em felicidade e sofrimento em alegria. Para um paciente que está na minha frente que sofre, isso é um alívio muito grande. Podemos prosseguir? Faz sentido isso para vocês? Tenho certeza que vocês vão sair daqui e vão comprar o livro. Então, o livro está descrito 7 passos da transformação do vinagre em mel. O vinagre ele entende com raiva, agressividade e violência. E o mel ele entende com aceitação dos fatos da vida, com equanimidade e equilíbrio. Eu primeiro tenho que aceitar para depois transformar. Então, na verdade, quando a gente acaba lendo o livro, ele não fala a gente nada de grandes novidades, mas ele faz um programa. É como se ele abrisse um pouquinho para a gente um caminho diferente. Olha, pode ir por aí que vai ser legal. E essa frase, né, eu achei fantástica, que ele já coloca no primeiro capítulo. Abominamos o sofrimento, mas adoramos as suas causas. Gente, não é fantástico isso? Não, eu não quero sofrer, mas o meu cartão de crédito está descontrolado. Não é? Eu não quero sofrer, mas eu adoro sofrer. Eu adoro lá, assim, a minha paixão é comprar livro. Não é? Sim. Tem algumas risadinhas, será que sinto eco, assim, nesses meus desejos, né? Mas é muito legal, mas eu tenho que tomar cuidado, porque senão vai ser um sofrimento. Então, cuidado, porque às vezes a gente julga o outro e a gente mesmo não está percebendo o que a gente está fazendo. E ele começa a se questionar nesse primeiro capítulo, qual seriam as causas? Será que teria uma causa da violência, da agressividade, da raiva? Não é? Existe alguma coisa na natureza que motive a violência? E o mais legal ainda, por que será que na mesma circunstância tem gente
Tem gente que se torna violenta e outras não. Não é interessante se a gente parar para pensar nisso? Ah, essa Ângela. Será que tem professor que ficaria com muita raiva disso? E tem outros que trataria de uma maneira tranquila? Gente, fica muito mais fácil a gente pensar na nossa vida com esse tipo de exemplo do que pegar uma grande violência, que normalmente a gente não faz. A gente acredita que aqui ninguém vai matar outra pessoa, né? Que seria um ato de grande violência. Mas a gente comete pequenos atos de violência que nos machucam. Faz sentido? Sim. Bom. E daí ele reflete mais ainda, pensando em qual seria a causa da violência, né? E ele levanta alguns tópicos. Bom, se a gente entender nós, seres humanos, como máquinas biológicas movidas pela genética e pela bioquímica, se nós entendemos nossos pacientes, nossos clientes, só assim, o que vai acontecer? Tudo bem, eu vou medicar a pessoa. Por quê? Porque tem um desequilíbrio biológico, né? Bioquímico. Eu vou lá e dou um medicamento. Faz sentido, não faz? E tem médico que entende o seu paciente só assim. Ah, ele tem um desequilíbrio, vamos lá e vamos consertar. Tem outras pessoas que acreditam que nós somos criaturas socialmente condicionadas. Tipo Pavlov, sabe? Cachorro saliva, né? Toca a campainha, vocês já viram essa experiência. Toca a campainha, saliva, dá comida. A Sheila agora tá me matando. Senti assim. Ou então, ele propõe que nós somos seres biológicos e nós evoluímos a ponto de ter capacidade para a linguagem e livre-arbítrio, transformando a violência em não violência. Porque daí eu estou pegando um total, né? Nós somos seres bioquímicos, nós somos condicionados, mas nós aprendemos a falar e a gente tem a escolha. Como que eu vou fazer isso? Através da introspecção, de responsabilidade. Por favor, temos lugar ali? A gente pega essas cadeiras aqui, eu não vou ficar sentado lá. Eu tenho aqui, ó. Olá, tudo bom? Então, ele acredita nesses três fatores como fatores muito importantes: introspecção, responsabilidade pessoal e escolha. Eu escolho se eu vou ficar irritada, nervosa ou agressiva porque a Ângela passou na minha frente. Não, eu tenho escolha. A minha escolha é deixar na paz. Só te usar como modelo. Então, a natureza humana, pelo ponto de vista dele, o que faz nós sermos diferentes é que nós temos a capacidade de escolher como sair das nossas emoções. A gente tem a capacidade de perceber essa emoção, reconhecer e agir de uma forma diferente. E assim, gente, o que ele está falando, olha lá, quem já falava isso? Conhece-te a ti mesmo. Né? Não é uma coisa nova. Então, a minha sensação é que todo livro que eu pego para ler está falando a mesma coisa. Porque isso é um conhecimento que vem lá de longe. Né? As tradições já nos falam isso há quantos anos atrás? E a gente não entendeu ainda, né? Esse que eu acho que é o maior problema, a gente não entendeu. E ele fala que o segredo dessa transformação nada mais é do que abrir mão daquilo que você quer quando isto trouxer sofrimento a você e aos outros. Eu tô louca de vontade de tomar café agora. É uma vontade, é um desejo muito forte. Mas isso vai me fazer mal essa hora da noite. E quantas vezes eu vou lá e tomo café à noite? Eu lembro do professor Marcos falando alguma coisa assim: sabe aquela festa de final de ano que você não quer ir?
durante a semana e você vai, e você sabe que você não vai poder comer aquela coxinha e come, ou aquele bolinho de queijo, que aquela hora da noite vai fazer mal, e você come, gente. E é o sofrimento. Mas a gente encara o sofrimento só como aquele sofrimento de matar alguém. Trazer mais próximo pra gente. É abrir-se ao indesejado que você não consegue evitar, por mais doloroso que isso seja. Então o começo é tomar consciência dessa raiva, dessa agressividade e dessa violência e transformar. E essas emoções, né? A emoção é alguma coisa que move a gente, que faz a gente andar. Então em qualquer momento, ele fala no livro que a raiva é ruim. Né? E a gente esteve conversando com a professora Lia e ela deixou isso muito bem claro. Raiva é aquilo que faz a gente ser impulsionado. Porque se eu não tenho raiva, né? Se eu olhar alguém batendo em alguém e não sentir nada, tá lá, fico na boa. Mas é a raiva que me faz ter vontade de agir, que me faz, eu quero fazer alguma coisa. Sim? Podemos conseguir? Podemos continuar? Então, lembrando, emoções são geradas na mente. Mais importante, precisamos estar dispostos a cultivar uma intimidade direta e profunda com a nossa própria mente. E aí a gente esbarra num problema. Quantas vezes a gente está dispostos a mudar? Quantas vezes a gente está comprometido com o nosso plano de mudança? E daí assim, nada melhor do que o nosso amigo para mostrar como é que surge a raiva. Sheila, você por favor, vamos apagar a coisa para ficar mais chato. Nossa. Dr. David Banner, médico, cientista, buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem. Então, por acidente, uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição. O incrível. A criatura se torna violenta e é perseguida por um repórter investigador. Sr. McGee, não me irrite. Não iria gostar de me ver trancar. A criatura é procurada por um crime que não cometeu. David Banner é realmente dado como morto. E ele deve deixar que o mundo pense que está morto até que encontre uma maneira de controlar a fúria mortal que habita no seu interior. Legal, né? A fúria que habita o seu interior. Então muitas vezes a gente pensa que a raiva é isso. Alguém assistiu o final dos Avengers, dos Vingadores? Descreve o que aconteceu com o Hulk. Ah, não? Como, gente? Depois de 3 meses do filme eu não posso dar spoiler? Você jura? Jura? Eu não posso falar? Fala! Sério? Não posso? É só com o Hulk. O Hulk aparece então. O Hulk é essa pessoa que é a nossa raiva, né, que toma conta da gente quando alguma coisa acontece. No último filme dos Vingadores, o Bruce é o Hulk e ele aprende a lidar. Então ele tá verde o tempo inteiro, grandão, só que ele aprendeu a conviver com a raiva dele. Gente, quando eu assisti o filme, eu já tinha lido o livro, eu falei, esse cara leu lá, fez os 7 passos, com certeza, né? Dá certo. Então assim, eu achei muito legal, como é um filme para adolescente e para criança, mostrar que até um super-herói, né, que era
que tinha raiva, ele ajudava o mundo, mas ele quebrava muita coisa, lembra? Foi por isso que ele foi banido, né? Mas no último filme ele aprendeu a trabalhar a raiva dele. E ele aparece com as crianças, tirando selfie, né? Carinhas. Foi muito legal para mim perceber como eles conseguiram fazer isso, motivando as crianças, né? Na minha visão, que isso pode acontecer. Se o Hulk, um super-herói, consegue, por que eu não vou conseguir? Só que eu tenho que trabalhar com a minha mente. O antídoto sempre vai ser a autoconsciência. Eu tenho que estar disposto a saber o que acontece. Voltar a atenção para dentro. Sempre tomando cuidado com o quê? A gente tem pensamento sabotador o tempo inteiro. A gente tem pensamentos indisciplinados. Pensamentos que giram sem cessar em volta dos problemas. É por isso que a gente está no Palas, que a gente vai fazer um curso do quê? De meditação. Não é mesmo? Já vendendo, pode vender o peixe? Vamos ali. Por quê? Porque nisto eu vou ter uma mente mais calma. Eu gosto muito da definição da yoga, né? Acalmar o turbilhão da mente. E o livro tem várias frases que são muito legais. Essa eu achei fantástica. Ninguém sabe os problemas que enfrentei, que a maioria das quais nunca aconteceu. Acontece só na nossa mente, gente. Não é fantástico? Vocês vão comprar o livro, tenho certeza. Não é? Outra frase. A gente costuma mais estar constrangido ou incomodado do que consciente do que a gente está fazendo. Então ele vai bater o tempo inteiro. O primeiro passo é a autoconsciência. Quem fez já os cursos aqui, qual que é o primeiro passo de qualquer curso, gente? Atenção. Autoconsciência. E agora eu vou deixar com a minha amiga, que ela vai mostrar o que ela fez com o livro. Tchan, 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 tchan. Ah, ela é mais chique, ela vai falar de microfone. Eu não tenho esse poder de voz. Oh, saiu. Será que já está o microfone aqui? Não. Estão ouvindo bem? Sim. Tudo bem? Então, boa noite. Primeiro, super obrigada pelas carinhas lindas que estiveram aqui presentes aqui com a gente. É uma grande responsabilidade, na verdade, o que a Márcia está dizendo, porque o que eu queria contar de experiência do livro e um pouquinho mais de como a gente chegou nele, por que de fato esse foi escolhido. E aí, a partir a Márcia contou, ele tem 10 capítulos no livro, né? 10 capítulos, 7 são 7 passos que ele vai estar dizendo agora como se fosse a receitinha que a gente vai estar trabalhando passo a passo a nossa raiva. E a princípio, pode pôr o próprio. Ah, tá comigo, gente, desculpa. Peraí. Então, na verdade, ele vai estar tendo esses são 7 passos, né, que ela comentou. Que primeiro é tomar consciência da ligação exatamente do que ela falou, do que a gente começa, né, na parte de se conhecer, de trabalhar, tomar consciência, assumir a responsabilidade e aqui ele vai estar colocando muito claramente a questão da responsabilidade em relação à raiva, compreender a raiva, a agressividade, a violência, que a Márcia já trouxe muito bem, numa parte do que ele levantou disso, fazer uma reflexão, uma decisão do que em cima de cada passo, cada história, relaxar e desprender, e o 7º passo é abrir o coração. Então, esses 7 passos, apesar de todo o começo do livro, ele vai falando que você vai do primeiro para o segundo, terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do 7º, mas quando chega no 7º, você como se recomeça a ler de novo, e aí como se torna-se uma espiral, né, esses passos.
E a ideia é a gente trabalhar passo a passo, meio rapidinho, fazendo uma degustação, experimentando cada passo. Aí, o próximo, assim. E aí, contando a história de por que eu escolhi esse livro, né? Na verdade, eu sou da última turma da formação de 2018, e aí cada mês tinha um livro para resumir, um livro para trabalhar. Nesse mês, no mês de outubro, tinha duas opções, né? Na verdade, foi uma dinâmica diferente do mês de outubro, de setembro e de outubro, onde a gente deveria escolher entre o livro da Karen Aniston, Os 12 Passos da Compaixão, e esse que é o Transformando Vinagre em Mel. Então, a professora deu a opção para a turma que poderia escolher tanto um quanto o outro para fazer o trabalho do mês de outubro. E na verdade, por que eu escolhi esse, né? Esse que foi para mim muito marcante. No módulo 2 da formação, a gente tem uma prática que chama Vipassana, e a intenção dessa prática é trabalhar as emoções. Ela direciona para olhar para as emoções, na verdade, com clareza, né? Olhar com clareza para as emoções. Esse é o contexto dessa técnica. Eu não gosto de ficar devendo lição de casa, né? Isso me pegava muito nessa questão, porque dentro da tarefa a gente tinha que teoricamente selecionar um momento de raiva da semana, começando com uma pessoa neutra, e depois a gente vai chegando mais próximo para exatamente sentir a emoção, né? Trabalhar com a emoção. E eu não conseguia, durante a semana, encontrar isso. Parece que nada me acontecia, estava tudo bem, tinha uma certa dificuldade. Nada, assim, parece que não tinha, né, essa questão da raiva. E aí esse livro foi assim, não, eu vou ver o que está de errado, né, o que acontece, eu quero muito saber do livro. E foi fantástico, assim, foi muito importante. Foram 3 experiências do livro, das quais aqui vai ser a 4ª, então a forma de que nós trabalhamos. A primeira vez era para trazer o livro em outubro em 10 minutos para passar para o colega, em dupla. Então a outra dupla escolheu os 12 Passos da Compaixão. Eu escolhi esse porque eu queria muito saber como é que descobrir esse trabalho da raiva. E aí, no primeiro momento, era para passar em 10 minutos para o colega. Aí eu resumi o livro nessa folha e passei para minha colega Sheila. Foi a primeira experiência do livro e que foi, assim, muito importante, assim, essa forma de passar um livro que me tocou bastante. Aí a segunda experiência foi comigo mesmo, assim, quando você consegue, vai lendo o livro semana a semana e vivenciando as experiências do livro. E aí você consegue, vai começando a perceber, assim, eu tenho filho adolescente, né, vocês têm essa ideia, de que a gente consegue perceber, o fulano tá lá com o celular, a gente vai e, nossa, cata o celular numa águia, né, numa velocidade, e nem pensava que o que fazia isso, né, de repente você mover lá e arrancar o celular da pessoa, então tem que será, né? Aí foi começando a cair fichas, né? A gente começou assim, nossa, entre acordar e levar para a escola já tinha alguma conexão dessas sensações aí. Então essa experiência da segunda sensação foi muito boa. E daí eu tive 2 retiros importantes nesse período aí, fevereiro e março, e que foram também muito marcantes. Um deles, eu tinha a intenção de que a ideia de que a raiva era ruim, que era uma coisa, né, que eu não poderia ter, querendo talvez colocar então essa capa, mas num dos retiros tinha um monge, ele era inglês e mora agora na Espanha, e era o retiro do silêncio, mas podia fazer questõezinhas para ele responder. Então não fui eu que fiz essa questão, mas eu amei. Alguém perguntou para ele assim, se ele sentia raiva. Fez essa pergunta, o tradutor passou para ele e ele deu uma resposta que todo mundo deu aquela gargalhada, né? E ele respondeu assim, em inglês, depois traduzido, eu entendi a segunda vez, que sim, eu sinto raiva, eu não quero me tornar um repolho. E aquilo para mim ficou muito marcante, muito assim, no sentido de, fez muito sentido.
essa questão dele. Depois eu fui até pesquisar na internet se essa frase ser um repolho tinha algum significado pra gente. Aí eu descobri que o repolho é da Inglaterra. Eu falei, acho que fosse do Brasil, ele ia dizer, não quero ser uma alface. Um chuchu, talvez. Eu tentei, né, trabalhar essa metáfora que ele passou com o significado real dele. Mas essa frase, mais uma outra da professora que está um pouquinho na frente, vai me estimular a fazer o terceiro trabalho com o livro, e que eu vou estar falando para vocês, e tentando trazer uma degustação desse trabalho que eu fiz com o livro. E aí bati a ideia de fazer o livro em 8 semanas, numa nossa primeira conversa no começo do ano, de que 8 semanas dava exatamente esses 3 primeiros que a Márcia contou, como sendo um resumão, uma introdução, alguma coisa do livro, e depois, passo a passo, mais 7, então daria 8 semanas, e a gente está, na verdade, tirando cópia, já paralelando, confabulando com outros modelos, né? Mas foi nessa brincadeira. E aí eu apliquei esse livro num grupo de idosos, num grupo de práticas meditativas, que toda segunda-feira eu acompanho, eu modelo. E aí foi uma forma de também fazer uma outra experiência com o livro, que foi maravilhosa, assim. Foi uma outra forma de ver o livro, de trazer o livro, de olhar para o livro e já colher alguns resultados muito interessantes. Então eu vou contar mais ou menos, vou contar uma forma mais ou menos como aconteceu e tentar reproduzir aqui, não exatamente igual, mas, né, porque é dentro do nosso tempo e algumas dinâmicas iguais, outras não, mas para a gente experimentar a proposta de cada passo. Essa foi a outra frase que também assim, motivou muito essa questão de trazer o livro, inclusive lá no grupo de idosos, né? Essa foi a que deu assim, não, vou levar realmente a ideia de plantar a sementinha e aí não trabalhar o que vier, o que virá dessa expectativa. Então foi uma frase da professora Lia, do retiro de março, e ela falou assim, no momento que, inclusive eu tinha feito uma questão nesse retiro para ela, e a intenção da resposta era que nós, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente não criar a expectativa em primeiro momento, né? Então deixar a expectativa acontecer, mas tirar a expectativa do caminho, tirar o que a expectativa pode trazer talvez até de um empecilho, né? Quando você já quer fazer um trabalho, já coloca a expectativa em primeiro lugar. E aí essa frase vai dizendo, a ação depende de nós. Os frutos não, é como se desse um aval, eu senti, de coloca a sementinha, vê o que acontece, você já conhece esse grupo, é um grupo que você está ali, está próximo, você vai levar dentro do livro, eu tirei as partes mais leves possíveis para interpretar cada passo com eles, então isso foi graças a essas duas experiências que deram essa força, né, para tentar. E a Márcia falou do livro que vocês ele tem disponível aí, eu acho que todos nós recomendamos para que vocês leiam, mas aí eu vou fazer uma outra leitura do livro, né? Como várias vezes a gente acabou degustando, lendo, interpretando e vivendo o livro. Agora, desta folha, que foi o primeiro momento de resumo, eu resumo o livro nesses 3 verbos. Mas isso está para mim tão o menos que é mais, que realmente, de fato, o livro tornou grande quando eu consegui ver o livro dessa forma. Quando eu consegui olhar esses 7 passos e perceber que todo o livro, todos os 7 passos, ele está levando ao aquietar, equilibrar e meditar. Então, assim, passo a passo, isso foi feito assim, eu fiz uma leitura que eu até comentei com a Márcia, mas eu vou achar uma ação em cada passo. Lembrando da frase da professora, uma ação, vou ver uma ação em cada passo. E foi, passo 1, encontrei uma ação, um verbo, depois, nossa, eles estão semelhantes. Aí foram se fechando de uma forma que todo o livro, do primeiro ao 7º, e aí o 7º na verdade não está aqui em ordem, porque o 7º ele vai dizer o equilíbrio, que é abrir o coração, então na verdade só está em ordem alfabética aqui o processo, né? Mas no todo, ele resume, eu resumo, cada um pode ter a sua, claro que vai ter a sua
sua visão, sua outra forma de ver o livro. Mas para mim ele me tornou gigante quando eu consegui resumir ele nesses 3 verbos, nessas 3 formas de ver o livro todo. E aí, começando agora a fazer o trabalho, semelhante com o que foi feito lá, eu na primeira semana, que foi mais ou menos comentar com eles como é que a gente já está mudando a estrutura do grupo, porque o grupo inicialmente ele tinha 20 minutos de acomodação, 20 minutos de uma meditação guiada e 20 minutos era o comer presente. Na verdade, esse trabalho, essa criança, que eu digo, esse trabalho era da professora Luísa, da professora Luizinha, não está hoje aqui, mas ela mandou um abraço para todos. E aí ela tinha essa estrutura, que era a estrutura que foi feita até a introdução desse modelo do livro. Eu conversei com eles as possibilidades, tudo bem a gente deixasse a frutinha para 8 semanas depois, e dasse esse momento que eu queria experimentar essa vivência com o livro que eu estava tendo, muito interessante para mim com eles. Aí eles toparam e a gente começou no primeiro dia. Eu queria saber essa questão de como era a raiva para o grupo. Então, mentalmente, eu pedi para eles completarem essa frase nesse papelzinho aqui, um papelzinho pregado no final da dinâmica, como se fosse uma dinâmica, para eles escreverem aqui o papelzinho. Todos os papelzinhos eu escrevi a raiva todos. E dei para cada um. E como é que eu gostaria de fazer aqui, já trazendo a mesma experiência? Eu gostaria que cada um, na cabecinha de vocês, completassem mentalmente essa frase. Mentalmente, se quiser anotar, colocar no celular, para não esquecer depois, mas só completam, sem precisar fazer nenhuma outra ação nesse momento. Então, uns 2 segundinhos para que você complete essa frase. A raiva completa. Ou um verbo, uma palavra, uma frase, o que vier. Apenas o que vier. Tudo bem? Todo mundo completou? Tem lugar aqui, jovem. Tem lugar. Tá. Ok? Todo mundo completou? E aí no final, quer dizer, nesse momento que eu pedi para eles completarem isso, eu finalizei esse primeiro encontro com esse poema. Depois, todos os encontros, esse poema vai estar sendo trabalhado, que foi também um poema que a professora que trouxe. Então, nesse momento aqui, ele está assim, o que eu quis fechar era que o poema diz, a pedra e o homem. O distraído tropeça nela. O violento a utiliza para ferir. O empreendedor constrói com ela. O camponês, cansado, senta nela. Drummond a poetizou. Pode vir, Edu, tem lugar ali. As crianças brincam com ela. Davi utilizou para derrotar Golias. Michelangelo tirou uma obra de arte. A diferença não está na pedra, mas no homem. Né? Isso foi o que nós fechamos o primeiro encontro com eles. Aí, essa aqui é só para ter uma ideia de como é que era feito o trabalho. Então eu coloquei assim, eu escrevi passo a passo, aleatoriamente eu trouxe 2 fotos, mas a composição era sempre a mesma. É uma sala, até que é uma sala bonitinha, bem organizada, tem 22 cadeiras, um espaço silencioso, muito gostoso. Só que a gente não tem lousa, a única forma que eu tinha era espalhar no chão. Então eu espalhei de uma forma que quando eles entraram, eles viram o trabalho pronto. Porque eu sempre chego antes para preparar a sala, abro a porta exatamente às 10 e finalizo exatamente às 11. Sempre. E aí quando eles entraram assim de primeira, a gente vai brincar de amarelinho. Eu falei, exatamente, vamos brincar de amarelinho. Então sempre tinha algo que eu ia estar conduzindo no passo, o livro estava sobre o passo que nós estávamos conversando, e aí tinha uma florzinha que no final a gente sorteava quem queria levar a florzinha. E aí a gente foi caminhando. Essas foram 8 semanas, dia 8 de abril até a finalização agora, segunda-feira dessa semana. O que me trouxe aqui mais feliz para a aula foi o resultado, que realmente foi muito gostoso.
Nessas 8 semanas, o mínimo de grupo foram 11 e o máximo 21 da turma, né? Do mínimo até o máximo. A idade mínima de 29 anos e a máxima de 88. Essa de 29, na verdade, é uma jovem que leva o cadeirante. Ele antes, quando ela foi pela primeira vez, ela achou que era deixar o cadeirante lá fora e esperar aguardar ele no celular. Aí eu convidei ela para entrar e hoje ela não falta, ela vai e ela realmente participa, ela não mexe no celular sentada ali nessa 1 hora. E ali foi exatamente, no quarto, por exemplo, tem a própria frase da professora, que é a intenção do quarto, a gente vai estar trabalhando com a reflexão. Então, era um tema que essa frase fez sentido ali. E esse aqui foi o último que foi o sétimo passo, que é abrir o coração, e a gente de novo finalizou com o poema e os presenteou com o poema para que eles fizessem algum sentido esse poema para eles, que me parece que fez, assim, foi muito legal. E aí eu vou tentar, na verdade, esse é o primeiro passo para tomar consciência, está um pouco extenso aqui, é que eu quis transcrever exatamente o parágrafo que eu li para eles. Então, de todo o passo, é claro que tinha muitos sentido, várias frases, mas eu achei interessante essa, e aí é que eu vou ler, mas eu não queria que vocês já estivessem novamente a gente voltando a se sentar de uma forma presente, de uma forma de estar presente, e aí vocês vão ouvir de olhinhos fechados, que já vai fazer a parte da dinâmica, né? Então, vê como vocês estão sentados de novo, aquele jeitinho que a Márcia falou. A Márcia tem mais jeito aqui de estar. Então, você percebendo os pés paralelos, se possível, sentados sobre os quadris, se solta, se necessário quiser fazer um alongamento, alguma coisa nesse sentido, se possível fechar os olhinhos. E aí eu vou ler o parágrafo do livro, que fez muito sentido para me levar para o grupo, e aí vocês vão depois dizer o que esse parágrafo trouxe de significado também para cada um. Então ele está falando que assim, ó, não é uma tarefa fácil, é preciso disciplinar a mente. É como treinar um filhote de cachorro. Diga a ele que se sente e ele poderá fazer isso por 1 segundo. Depois vai saltitar de novo, abanando o rabo. Dê novamente o mesmo comando e vá repetindo o processo até que aos poucos ele aprenderá a sentar e permanecer sentado, até que você diga que ele pode sair. A prática da meditação funciona de modo semelhante. Requer esforço, perseverança e paciência, virtudes muito proveitosas para a vida diária. Mantendo os olhinhos fechados, como se essa imagem, essa frase, esse jeito doce dele trazer, eu fiquei encantada pela forma que a Márcia já trouxe dele enquanto psicólogo na questão humana, na questão dele olhar o outro e tentar trazer do outro aquilo que realmente pode estar sendo a carga, que pode estar sendo algo que desnecessariamente nesse momento está sendo levado. Então, ainda de olhinhos fechados e presente nesse momento, eu queria que você internamente relacionasse essa imagem que ele trouxe. Essa imagem do cachorrinho é muito simples, os idosos amaram, até no último momento eles lembraram dessa imagem, como sendo realmente quem não teve um cachorrinho ou consegue lembrar disso e associar essa metáfora que ele fez com um trabalho de silenciar, de ter disciplina, de trabalhar com a mente. E a segunda ideia é isso em relação ao poema. O que te tocou? Então, só internamente, assim, você fizesse essa pergunta, o que tocou nesse sentido, esse primeiro passo, que é o tomar consciência. Tomar a consciência dentro desse processo da raiva.
esse tempinho mesmo de você estar presente nesse processo e observar, levar contigo essa sensação. E a gente pode, vagarosamente, vocês podem ir abrindo os olhinhos, trazendo de volta para esse lugar. E assumindo agora o que ele vai chamar do segundo passo, que é assumir a responsabilidade. Ele chamou esse passo, e várias vezes, como sendo o mais difícil e crucial. Aí, relendo, eu tenho que concordar com ele, que é verdade. Realmente, esse passo 2, ele é muito importante, quando a gente acaba realmente, de fato, entendendo o que lhe cabe, o que você pode assumir, que é seu, né? Vamos ver. Opa. E aí ele traz como a energia da raiva não pode ser domada nem transformada sem que a pessoa assuma a responsabilidade por ela. E aí ele vai assumir, não é querer que eu seja responsável, não, é entrar num equilíbrio de quem é de fato, o que é necessário aquilo, o que não é necessário, sabe? É ponderar, é equilibrar. Esse é muito interessante essa posição nesse passo. E aí eu lembrei da nossa última aula dos buscadores, que estava trabalhando exatamente essa imagem e que ele colocou ali, ó, seria como tentar domar um cavalo sem montá-lo. E essa imagem do cavalo também reverberou muita amorosidade no grupo. O que é esse contato de fato, que você tem que permitir o contato real, né, Silvia? O contato de frente, o contato que você realmente precisa fazer para realmente ali entrar num benefício mútuo, assim, do que realmente de fato absorve, né? E aí são esses dois, achei a estrutura chave, assim, achei que era a coluna vertebral desse passo, a gente fazer essas duas perguntas. Para assumir a responsabilidade, você precisa superar 2 obstáculos e fazer 2 sacrifícios. E aí, dentro dessa proposta, talvez você pudesse já estar imaginando uma situação real que você possa estar dando esses 2 sentidos. Ó. Superar 2 obstáculos. Olha só. A tentação de culpar os outros e os acontecimentos. Então, o apontar, né? Ele até lembra, quando aponta um, tem 3 para você, né? Lembra dessa paralela. E a falta de disposição para examinarmos a nós mesmos. Então, outra coisa que também faz pensar bastante, assim, frente àquela situação, qual é onde eu me coloco. E fazer 2 sacrifícios, que seria renunciar à culpabilização como instrumento para acalmar o ego, como soltar, ou desistir de se culpar. Então não é, às vezes eu posso ser culpada, como é que eu olho, como é que eu encaro todas essas situações nessa postura, quando você se vê de frente de uma situação. E aí eu ia propor uma escuta amorosa em dupla, que se a gente pudesse ter essa proposta de que você pudesse discutir com o seu colega. Então a proposta é assim, você vai estar sentando em dupla, de possível seria com alguém que não conhecesse, que fosse alguém diferente, e que você pudesse falar com ele em 1 minuto como é que você cultiva a alegria. Parece que levou para o outro oposto? Parece, né? Eu achei que foi que levou, mas é uma emoção também, então é uma emoção. Então talvez olhar para essa emoção, não sei se dá para fazer um paralelo. Ou aí a outra é minhas experiências com a raiva essa semana. Na verdade, eu fiz para eles eu contei para eles isso, da minha experiência. Eu contei para eles que eu escolhi o livro, que eu não sentia raiva nenhuma, isso no primeiro ponto. Aí na segunda semana, que foi essa do encontro, desse encontro, eu já consegui contar para eles que eu encontrei com eles na segunda-feira, ali das 10 às 11, fiz essa proposta de buscar essa interpretação minha da semana, fui fazer um depósito no Banco Itaú, que é alguns quadros dali, e já sinto essa emoção assim, né? Porque o Itaú não é meu banco eu peço, enquanto eu estou digitando, eu estou ali e ele me oferece o envelope.
E esse não, eu digitei tudo e ele manda eu colocar o envelope, eu cadê o envelope? Ele não sabe. Aí eu viro do lado, era uma senhora que eu tinha permitido com que ela passasse na minha frente e ela estava com o envelope. Eu, onde a senhora encontrou o envelope? Ela, na máquina! Aí eu, nossa, foi tão legal. Eu falei, olha, tá chegando. Aí eu lembrei do respirar e olhar para a máquina. E lá estavam os envelopinhos na máquina, só porque o banco é diferente, né? Vários envelopinhos. Peguei envelopinho, coloquei, refiz o procedimento que já não tinha, já perdido, a história toda. Você tá vendo? Gente, olha, né? Como é que as coisas iam acontecer? Então eu contei para eles essa minha experiência e propus que eles conversassem um com o outro como cultivar a alegria. E aí para vocês eu ia propor assim, ou você conta para o colega a sua experiência de raiva dessa semana, de uma forma em 1 minuto, ou você conta para ele como que você cultiva a alegria. Vocês topam? Em 1 minuto? Então essa é a ideia. Eu vou sinalizar com o gongo. É o outro ou são os dois? Oi? Como são os Não, dois? você escolhe uma. Escolhe uma, porque para não ficar forçado a falar uma coisa. Você escolhe uma. E aí tem um detalhe. Um momento você fala e o outro escuta. Aí no outro momento o outro escuta e você fala. Certo? Certo. Então lá, Então, assumir a responsabilidade, como eles eram mais crucial.
E a gente tentou trazer essa forma, acho que foi alegre, né, de tentar, mas para lembrar que é importante, assim, né, que é muito importante. Então foi uma semana nesse sentido. E o 3, depois desse nosso agito, o 3 ele começa muito claramente dizendo aquietar, que é exatamente de novo para compreender a agressividade, a raiva, a agressividade e a violência. Esse aquietar. O que está querendo dizer é exatamente o que a Márcia já disse, que é olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro, e não é não ser omisso, né? A raiva tem esse sentido, até o livro do neto do Gandhi, do próprio Gandhi, quanto a raiva foi luminosa nesse sentido, né? Quantas coisas, na questão de você realmente fazer mover, fazer ir atrás, fazer acontecer. E aí ele volta, nesse passo 3, eu lembro lá no passo com o grupo dos idosos, da prática meditativa, eu não recomendei que ninguém comprasse o livro, não era o interesse de comprar o livro, ninguém comprou o livro, não era esse o interesse era a gente vivenciar o que eu ia estar levando, e aí depois a gente pode propor outra proposta em cima do livro. Mas eu disse para eles, olha, tem 21 páginas no capítulo 3. E a gente vai resumir em uma palavra, aquietar. E aí foram os 20 minutos da proposta do capítulo 3, novamente trabalhando essa proposta do silêncio, né? Levei para eles, primeiro qual era o significado do aquietar para eles, né? Qual era o significado, o que era aquietar, a princípio. E as respostas foram brilhantes. Eu acho que eles tinham o Aurélio ali na frente, porque ninguém pegou o Google, mas falaram assim de uma forma muito clara o que era aquietar. E essa é assim, é o 3, é a proposta do 3. E aí a gente vai, nessa proposta aqui, fazendo uma proposta de escuta amorosa interna. Então a gente não vai fazer a proposta de ouvir, de falar em dupla, mas buscando esse aquietar de uma forma de olhar interno. E foi isso que a gente também trabalhou com eles. Então, você só poderá dominar essa energia com habilidade se tiver intimidade com ela a partir de suas próprias experiências. Em nenhum momento eu fiquei buscando deles situações de raiva ou expondo que eles dissessem alguma coisa. Foi só eu que disse 3 situações que eu encontrei na semana, que eu não encontrava nenhuma, encontrou antes de chegar em casa. 2 quarteirões depois. Então essa nunca foi proposta de trazer disposição a deles. Mas essa aqui seria a proposta, essa proposta do aquietar, na verdade a gente vai estar levando assim, você, pensando você tem algum momento que você promove isso dentro da sua rotina? Como que você faz? Você tem um espacinho, onde? Então essas foram as perguntas, né, que eu incentivei eles a buscarem. Na verdade, assim, se eles têm esse momentozinho de aquietar, se eles praticam, que eu incentivo que eles pratiquem um tempinho de meditação lá de forma segura, que seja 2, 3, 4, 5 contagens de ciclos de respiratórios, mas que cria esse espaço, cria esse tempo, cria esse hábito, né? Porque vai tornando como a gente diz escovar os dentes, né? Não é um hábito que a gente sempre faz. Então, criar teoricamente esses pequenos momentos de aquietar, talvez essa intenção de tornar-se esse momento um hábito, e aí um hábito saudável, né? Então, eu pediria que vocês, assim, 1 minutinho também de silêncio, eu vou dar 1 minutinho de silêncio, vocês vão ver que o som do gong é maravilhoso, né? Um som totalmente diferente quando a gente está em silêncio. Que você se olhasse assim, na sua rotina, no seu dia a dia, qual seria uma proposta que talvez você já pudesse sair daqui fechada consigo mesmo, propondo para você que você encontre esse momento desse aquietar. Ou se você já tem, você já ok, mas quem não tem, como você encontraria, onde você poderia colocar esse momento, quando... Qual o seu tempo, assim, né? Provavelmente quem já está nessa casa, como a Márcia falou, essa casa já nos atrai a estar um pouco nesse caminho. Então, provavelmente, muitos de vocês já podem ter experiências com meditação, longo tempo, e tá indo nisso. Isso é uma coisa que eu acredito que é uma proposta, né,
do público que está aqui. Então esse seria o que eu gostaria que vocês levassem desse passo 3, que volta aquele verbo que para mim tornou o livro gigante, quando fez todo sentido esse termo, né? Eu esqueci de tocar o bolo, né? Falei que ia tocar e passou 1 minuto eu falando. Vou dar 1 minuto então de silêncio de verdade. Desculpa. Só 1 minutinho, ó. Aí você pode levar atenção para a sua respiração, fazer essa experiência desse aquietar. Inspira, prolongado, né? Louvar a respiração aí presente e vamos continuando. Eu aqui não me resisti, trouxe algumas falas deles desse momento, dessa proposta, dessa vivência. Então a primeira, uma senhora de 80 anos, ela dizia que equilibrar a mente, atitudes e pensamentos no dia a dia nosso. Querer o bem para o outro como para nós mesmos. A outra de 63 anos é encontrar meu momento de quietude. A próxima, 81 anos, uma outra senhora, é estar em paz com as situações da vida e com os sentimentos. E meditar traz paz interior. Então, assim, isso é que eles reverberam de experiência desses minutinhos de silêncio, assim, que depois eu ofereci o papelzinho para eles registrarem. Individualmente, silêncio registra o que esse aquietar te traz. Que isso seja esse papelzinho, é o convite para você levar, colocar na porta da geladeira, e aí aquilo te lembrar, ou no seu cantinho de oração, onde quer que você tenha, como trazendo essa recordação, dessa lembrança, da importância desse aquietar. Né? Foi muito gostoso esse momento. E aí a gente vai partir já para o quarto passo, que era a reflexão. Então, refletir sempre depois que ela estivesse se abrandando, né? Então, falando assim, da raiva, não no momento, na hora que às vezes está acontecendo, de repente realmente é difícil fazer uma reflexão. Talvez você já tenha que ter muita musculatura para isso, e aí nesse momento de estar nesse passo, primeiro passo ainda, acreditando que ele está contando com isso, contando que eu não tenho musculatura nenhuma, eu acho que leva-se anos e anos para provavelmente mudar um pouquinho. Então sempre refletir quando já estiver abrandando essa emoção que fervilha instantaneamente. E não a descartar, assim, né? Saber guardar como um momento certo. O conhecimento genuíno é empírico e baseia-se na experiência, na observação e na reflexão, e não na palavra dos outros, por mais qualificados que sejam. Então, o livro todo tiveram muitas frases que foram impactantes, mas eu tentava selecionar aquela que eu achava que fosse mais clara, mais significativa, e pudesse fazer algum significado na dinâmica. E aí ele leva o capítulo 3, o 4, o 6, várias questõezinhas, só muda a pontuação, mas a essência da palavra é a mesma. E aí agora de novo, assim, eu queria que vocês, agora eu já levo um pouquinho mais, eu já estou levando um pouquinho mais vocês de uma forma mais profunda do que eu levei lá. Mas eu acho que aqui a gente tem musculatura para esse momento, né? Que é um momento assim, ele vai fazer, eu selecionei 3 questões essenciais, que o livro todo existem essas questões semelhantes, que é uma situação, né, de raiva, o que eu queria e não consegui, o que eu consegui e não queria, e como me senti a meu respeito. E aí, novamente, eu ia fazer uma proposta silenciosa, eu prometo que eu vou bater o gongo, vou ficar quietinha.
E essa proposta era assim, a sugestão é que você reveja uma situação de raiva na semana, acontecida com uma pessoa neutra, isso quer dizer, alguém do banco, alguém do supermercado, alguém do trânsito, alguém o quê, Ana Paula? Alguma máquina do banco, se alguém foi fazer depósito em caixa eletrônico diferente do que o que eu fiz, eu normalmente faço. Enfim, uma situação neutra que você possa ser vivido, até porque isso faz parte de quando a gente vai trabalhar com a emoção de imediato, até na própria meditação, a gente não avaliar uma situação de alguém próximo, de alguém de íntimo, de alguém numa relação que fica difícil se realmente olhar com clareza. Então você imagina, de olhinhos fechados, por 1 minuto, uma situação de raiva nessa posição de ser alguém neutro, de ser alguém distante, não alguém próximo de você. E tenta responder o que eu queria e não consegui. Por que não? Porque é uma pessoa inicialmente, porque aí você consegue ver a emoção de fato de forma mais clara. Porque quando você coloca alguém mais próximo, já entra muitos outros blá 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 blá, sabe? Entra mais confabula muitas outras situações, bota lá, já conheço ele, fez de novo. Então, né? Então, com esse olhinho fechado, eu ia estar guiando que você consiga fazer essas 3 perguntas, imaginando que o que eu queria e não consegui, o que eu consegui e não queria, e como me senti a meu respeito. Lembra de respirar. A gente já apaga essa situação, não vamos mais pensar nela. Vamos usar só o exemplo que ele traz dessas perguntas em outras situações, em outros momentos, em outras possibilidades que a gente está aprendendo com isso. E aí a gente parte para o 5º passo, que é um passo que ele chamou de decisão. E que, está dizendo assim, o que eu conceituei como mais importante ali é que é importante lembrar que solucionar a raiva exige que tome uma decisão consciente. Então, você esteja presente, de fato, interpretando que você quis aquilo, como é que você trabalha com aquela situação, como é que se expõe, enfim, de fato, você tendo consciência do momento que ela acontece, da emoção, da situação envolvida, de forma presente. E aí volta de novo, para estar presente você tem que estar equilibrado, aquietar, estar no processo, quando você já se evolui no processo de uma meditação diária, por exemplo, você já consegue ter essa possibilidade de respirar e ver o que está acontecendo de uma forma mais clara, talvez. Mas aí esse capítulo, ele traz dentro do livro uma historinha também muito gostosa, muito legal, que foi a que eu levei para trabalhar com eles. Vai que está aqui, acho que está na próxima. Na verdade, aí eu ia propor que foi a historinha, foi o parágrafo mais divertido do livro, que foi o que eu levei para eles e eu li para eles, na verdade. Mas assim, essa ideia eu queria propor que vocês lembrassem, ou se alguém de vocês já passou por uma situação dessa, eu já passei, aniversário de criança, já tomei banho de cerveja. Então, se um garçom, sem querer, a proposta do livro é derruba a sopa na sua roupa. E aí ele vai trazendo uma série de propostas para que você possa caminhar para uma decisão, né? Você pode partir para a decisão da ignorância, né? do brigar mesmo com ele, ou uma decisão bem-humorada, que você pode pedir para ele, tudo bem, desde que a ponta fique pendurada e a lavanderia pague a lavagem da minha roupa amanhã. Então ele traz uma série de opções, desde as mais de uma extrema, já até uma mais, uma situação mais leve.
E na verdade, assim, eu acho que a gente queria ficar com um tempinho mais para discussão, então eu vou correr um pouquinho e vou deixar isso só para vocês. Provavelmente alguém já passou por essa situação, às vezes sim, não. Mas você imaginar que esse 5, ele traz esse parágrafo muito... eu achei que foi com muita sabedoria. Quando você coloca assim, uma situação comum e ali aquelas várias opções, você realmente poderia ter... numa situação dessa, a gente hoje vê, infelizmente, grande maioria acaba optando quase sempre uma coisinha simples, faz um book aqui talvez, né? Um book da primeira fase, né, Márcia? Meus filhos assistiram o filme, eu não assisti, mas... Enfim, é esse momento de explosão que às vezes, se você for ver, não, de repente havia outras opções. E aí ele realmente coloca aqui, ó, talvez você não tenha percebido ainda que a raiva é uma questão de opção. E ele vai trabalhando nesse sentido, até dentro do trabalho terapêutico. A pessoa chega para ele querendo, já que prescreva um antidepressivo nessa situação, e ele vai estar trabalhando isso de uma outra forma, levando por outras opções, né? Então, porque até agora pode não ter ponderado nem considerado razoável essa possibilidade. Mas agora que sabe que há escolhas, não pode se furtar ao fato de que a raiva é apenas uma delas. Ele trabalha isso como escolha. Escolha sua mesmo, né? Você faça o que está fazendo com ela. Então você é pessoalmente responsável por sua raiva e a forma com que você queira trabalhar com ela e obter os resultados. E aí eu achei super interessante, eles amaram quando eu coloquei essa proposta e uma das senhoras sabia de cor a prece da serenidade, né? Porque tem algumas situações que às vezes a gente carrega aquela situação de raiva, tudo de repente era se entregar mesmo, deixar que a prece da sabedoria faça o seu sentido. E foi super legal, como eu comentei para ela que algumas situações é a prece da sabedoria que resolve. Uma senhora levantou e reclamou a prece da sabedoria e os outros queriam saber também. Aí foi super interessante. E aí ele traz que às vezes aquelas questões que a gente fez no comecinho, tem coisas que gente, deixa a prece da sabedoria para alguns momentos e ok, né? Vamos. O sexto, a gente já está partindo então para o penúltimo. E aí ele volta no meditar, no relaxar, realmente trazendo. Esse sexto é completo, assim, ele coloca um caso ele sempre vem trazendo um caso ilustrativo. Os psicólogos vão realmente achar muito interessante esse livro, porque ele traz um caso e dentro do caso ele vai trabalhando aquele momento, talvez, de que a pessoa, como ela chegou no caso, como ela chegou nos primeiros atendimentos, e vai indo e contando a história da pessoa. E essa história do sexto é um caso bem interessante, e ele coloca como o antídoto para o estresse é o relaxar e o desprender, né? É uma coisa que a gente, e hoje é muito, a gente tem que estar se submetido a situações de estresse. Então, primeiro você deve aprender a se aquietar quando não estiver sentindo raivoso. Ele é muito claro essa proposta de você trabalhar primeiro nessa situação e depois aplicar o que aprendeu no momento em que a raiva surgiu. Vai se trabalhando de uma forma mais clara. Lá eu levei como uma dinâmica uma prática que nós temos aqui que chama a prática das pedras. É uma prática de atenção focada. Como esse relaxar, ele tem muito relaxar e desprender, é realmente estar dentro desse relaxar, aí eu ia propor um relaxamento, assim, que a gente pudesse então ficar de pé e fazer, qualquer algo que você mexesse com o corpo e que promovesse o relaxamento. Então a gente pode, por exemplo, sei que tá meio... Vamos fazer só coisa de braço, porque a gente está meio apertadinho, tá bom? Então assim, vamos tentar fazer um alongamento mesmo. Um alongamento que você coloque os braços, leva os braços até o seu limite. E depois leva para um lado. E percebe? Respira, inspira. Leva para o outro. E vai percebendo. Levar até o seu limite. E aí volta ao centro, vai levando o outro, volta ao centro, bem devagar.
E aí vamos inspirar e expirar profundamente, trazendo essa presença no corpo. E dentro do limite de cada um, vamos tentar fazer uma contralateral, assim como se você fizesse uma torçãozinha e olhando para o outro ombro, por exemplo. Como está querendo torcer todo o quadril. Aí volta ao centro. Tenta olhar para o outro ombro. Volta ao centro. E aí como se cada um agora tenha a sua liberdade de perguntar para o seu corpo que movimento quer fazer e faça. Seja um movimento que o espaço dá, porque não dá muito, né, para conduzir igual, cada um tem um espaço diferente. Então dentro do movimento que o seu espaço permite, respeitando aí o espaço do colega, você faça um movimento que o corpo pedir. Seja pulinhos, balancinhos, alongamentos, automassagens, solta, respira, ou lembra de algum movimento da yoga ou de alguma prática, mas faça o seu movimento assim, conversando com o seu corpo, o movimento que ele desejar. Tudo bem? Muito bem, muito bem. Ah, vi carinhas diferentes aqui agora, né? Vamos sentar. É só uma ideia da gente trazer. Já dá para perceber no rosto como é gostoso isso, né? Uns 30 segundos é gostoso, né? Ah, eu vi um bocejo assim. Foi muito bom, né? E aí aqui não dá pra gente fazer essa prática, né? Como esse grupo tinha 14 pessoas no dia, foi fácil conduzir essa prática, mas é uma prática que leva para a atenção. Nesse caso tinha um objeto, mas a gente de repente poderia até fazer, se tivesse com mais tempo, de repente tocando uma parte da roupa, percebendo um acessório, e colocando presença e guiando a atenção para esse objeto, como poderia ser. E aí no final eu peço, por exemplo, que eles dizem, igual aquela gente faz uma rodinha e fala o que você vai levar naquele momento. Aí eles disseram essas palavras bonitas, né? Provavelmente, e aí se pediríamos que trouxesse, cada um poderia trazer uma palavra, do que é esse momento. E é esse momento de presença só, né? De estar, de relaxar. No livro, ele denomina algumas práticas, assim, outras a gente não conseguiu identificar exatamente qual era o nome, mas dá para dizer, ele vai guiando, vai dizendo mais ou menos como que é. Então tem uma lá que ele diz como guia como uma prática de consciência corporal. Um relaxamento básico, assim, de repente, como bem no comecinho, você começar a ler o livro, quiser começar com essa prática, é essa do corpo, apenas corporal. Ele fala do shamatha, que a gente, no primeiro módulo, é o primeiro módulo da prática, da professora, que a gente conhece bastante. E a outra prática budista, Tonglen, um outro que ele cita, essa a gente não está dentro das práticas que nós temos no curso, mas está citado no livro. E outras, então assim, o sexto ele tem esse contexto, ele denomina até práticas, sugere práticas, então é muito interessante. E o sétimo, que é assim, o último passo, é essa frase, para mim é libertadora, né? Todos nós sentimos. No livro ele coloca como Dalai Lama. Dalai Lama não tem por que não, né? Uma pessoa que a gente não quanto contempla, mas ele disse, Dalai Lama sente raiva, ele fala lá muito claramente, e ele diz assim, que o que importa é o que você faz com a raiva, né? O que você realmente isso transforma, o que faz transformar, qual a escolha, qual a opção, que caminho você segue. Então esse o sétimo passo foi muito significante nesse sentido. E aí o sétimo, a palavra principal do sétimo é o equilíbrio. Equilíbrio assim contempla, acho que todo o capítulo do sétimo, e ele fala que é o equilíbrio entre os nossos interesses particulares e os dos outros. É um processo que se faz parte da vida, é um processo que faz parte da vida uma prática, então assim, e é fazer e refazer, ele recomenda, chegou no sétimo capítulo, não joga o livro lá e não olha para ele nunca mais. Não, volte ao primeiro e começa
E realmente faz diferença a gente voltar quando a gente teve que voltar com esses olhares, assim, você, opa, isso daqui estava aqui. Eu acho que faz parte de você estar num outro momento, que aquela frase faz significado naquele momento que antes, foi a Márcia que colocou essa frase aqui, não estava. A gente começa a ver coisas diferentes nesse fato. E o efeito cumulativo é a compreensão e a valorização mais profunda dos outros e mais simpatia por todos. Acaba sendo uma coisa que... E aí eu proponho agora uma escuta amorosa, que talvez você possa de novo compartilhar, mas bem rapidinho. Dentro desses passos, o que mais te tocou? Assim, o que talvez o desafio, aquele desafio, é o que você propõe de algo concreto, assim, dentro do espaço. Teria essa intenção, assim, de você se lembrar, de recordar de alguma coisa, como que você se propõe a olhar de alguma coisa que você trouxe, que agora fez um outro sentido. Tudo bem? Fazendo naquele mesmo modelo. 1 minuto alguém fala e 1 minuto o que falou depois ouve, tá? Então essa seria a proposta de que dos passos que a gente falou, tomar consciência, assumir a responsabilidade, compreender a raiva que é o passo 3, reflexão, decisão, relaxar e o abrir o coração. Talvez um pouquinho, o que te tocou dessa sequência de passos? Assim, fez alguma diferença? Fez algum sentido? Essa seria a proposta. Tudo bem? Então, 1 minuto. Quem vai falar primeiro? Vamos ver Já saiu com algumas coisas que a gente pode começar já a fazer hoje à noite, amanhã.
Hoje, agora? Além de comprar o livro, é massa. Lá embaixo. Já está começando aí. Então essa foi a proposta. E aí eu queria só contar para vocês a mesma pergunta. Vocês lembram a palavrinha que eu perguntei para vocês no começo? Assim, que eu mentalmente todo mundo está lembrando? Então eu perguntei para eles, no primeiro passo, tinham 15 idosos desse dia presente, a jovem que acompanha o cadeirante e até uma senhora de 87 anos. E essas foram as respostas, o que eles responderam, como é que eles completaram a frase. Então a frase era exatamente a mesma, a raiva é, e lá eles colocaram ódio, 3 colocaram ruim, 2 prejudicial, nociva, mal, falta de amor, difícil, doença, destrutiva, desequilíbrio emocional e desequilíbrio. Então foram as palavras que completaram essa frase. No 5º encontro, quis fazer a mesma pergunta, exatamente a mesma pergunta, não sei, não é possível dizer que eram as mesmas pessoas. Na verdade, o que dá para perceber aqui é que a jovem não foi e o cadeirante também não. Então, normalmente eles não faltam, mas nesses 8 encontros eles tiveram 2 faltas. Essa senhora de 88 anos foi a anterior que fez aniversário, então é a mesma. É uma fofa. E aí, o que eles responderam? 80% eram as mesmas pessoas, né? Isso dá para ver mais ou menos. Coisa que incomoda, doença. A pessoa que respondeu doença é a primeira pessoa que também respondeu no primeiro momento, uma senhora de 80 anos, mal. A outra escreveu aquietar-se, não deu para discutir exatamente o que, mas foi algo que mudou, deu algum significado. Ela colocou essa palavra no completar a frase no segundo momento. Sentimento forte, terrível e insuportável, um grande mal para o nosso espírito e para o nosso corpo. 3 disseram prejudicial e 3 ruins. Nesse dia eram 14, eu já falei, de 60 a 88 anos. E uma escreveu escape de emoção mal qualificada. Nossa, só troca. Né? E ela estava no primeiro grupo, ela estava no primeiro. Eu não lembro qual palavra assim que ela foi, mas ela estava. E aí eu fiz a mesma pergunta de curiosidade para 2 grupos diferentes. Primeiro foi para um grupo de crianças, na verdade são um grupo, é uma escola de tênis de mesa e tem 16 crianças nesse dia, de 10 a 17 anos, 17 era o técnico deles, né, que eles estavam em treinamento. Então eles têm, normalmente na segunda-feira, eles têm uma palestra motivacional ou lá com alguém, com algum professor que fala algum tema. E eu usei esses 5 minutinhos da aula só. A mesma coisa que eu fiz, eu escrevi no mesmo papelzinho, igualzinho tá aqui, eu tenho das crianças aqui também, igualzinho. A raiva entreguei para cada criança, antes ninguém sabia que ia estar na pergunta, e nem que eu ia aparecer lá. Inclusive meus filhos estavam lá, ué, o que você vai fazer aqui? Sabe? Vou pagar minha conta. Né? E aí eles responderam, dessas 16 crianças lá, 8 escreveram ruim, elas não olharam, elas realmente foram bem sincerinhas de pegar um lapisinho, cada um abrir, eles abriram na hora de pedir para abrir e já escreveram sem ficar olhando para o outro. Ruim, 8 deles, maldosa, comum, um problema, coisa negativa, difícil de controlar, feita de impulso, uma coisa que nos põe para baixo, sentimento muito ruim para a sociedade. Essa é a resposta do técnico, né? Então, a última resposta complementar maior. Então, essa foi a resposta deles. O que eu achei curioso é que eu fui lá de surpresa, eu não tinha comentado com ele, com meus filhos que iam, peguei o bilhetinho, entreguei, né? E depois recolhi, fui para casa, com o bilhetinho na bolsa. Aí chegou em casa, a minha filha falou: mãe, o que você vai fazer com isso? Aí eu fui contar, né? Ah, então, posso ler? Eu falei: pode, filha. Faz assim, enquanto a mãe está aqui fazendo a janta, coloca um montinho assim do positivo e um montinho do negativo. Aí ela começou: mãe, não tem nenhum que dá para pôr positivo aqui, né? Eu estou paralisada, era só isso que eu queria saber, já me respondeu. Né? Já fez, ela foi a avaliação dela, ela avaliou e falou: não sobrou nada nesse saco aqui do lado, todas as palavras foram nesse outro.
E aí eu achei curioso, como eu tinha feito as crianças, eu tinha feito lá com os idosos, eu aproveitei, tem um grupo de amigas que a gente se encontra uma vez por mês para um estudo, e eu fiz a mesma pergunta para elas. Falei, vamos ver o que vai sair delas, o que vai sair do grupo. Então nesse dia tinha 15 terapeutas, a gente se conhece há muito tempo, assim, um grupo já bem unido e bastante, se acompanha há muito tempo. Então eu tive a liberdade de pedir para elas fazer exatamente do mesmo jeito. Dá um papelzinho, surpresa, abre, responde o que veio à cabeça. Sem nem saber que eu estava trabalhando com isso, o que eu ia fazer com isso, nada. Apenas essa proposta de completar a frase. A média de idade, então, quer dizer, a média é 47, mas foram de 35 a 62 anos que responderam. Tinham 15 e a resposta foi forte, energia fortíssima, forte e às vezes necessária, defesa, grande, força, mortal, destrutiva, horrível, 2 delas responderam, venenosa, violenta, agressiva. Uma fúria descontrolável que vai crescendo dentro de mim. E uma delas respondeu um alerta a ser observado. Talvez eu classificasse como uma resposta um pouquinho mais diferente, né? Não estou dizendo nem certa nem errada, eu não coloquei certo ou errado nenhuma. Eu só queria selecionar algo que entendesse de diferente, né? Palavras mais positivas ou negativas. Então talvez essa sinalizou um caminho nesse sentido. Mas não é certo ou errado, para mim era curioso, eu quis fazer em relação de que traz. Já que eu tinha experimentado com os idosos e que colhi aquilo, eu falei, vamos colher dos crianças e do grupo, que eu tenho mais intimidade de fazer a proposta. Para mim foi uma experiência essa questão. E aí eu não sei se que eu queria falar para vocês agora, da palavra que vocês entraram, se nós fizéssemos o mesmo modelo com os idosos, da palavra que vocês entraram, que vocês escreveram naquele momentozinho, vocês lembram? E agora seria a palavra do segundo momento. É a mesma? Mudou um pouquinho? Mudou. Pouquinho. Não tem certo e não tem errado. Não é aprendizado, gente. Eu nem sei. Isso aqui foi uma coisa da minha cabeça, não está no livro. Não está no livro. Foi uma coisa que foi surgindo do doar do livro, do estar no livro, mas não está no livro isso. Foi mais curiosidade mesmo. E aí as frases, essas frases foram as frases que eu achei que para mim impactou. De primeiro momento que foi muito impactante a questão de a energia da raiva é a energia do desejo, que é a energia da vida. Para mim foi tão forte que a energia da vida foi quase que assim, sabe? Então frases que fizeram parte daquela frase que você lê e fica ali durante a semana, talvez transcreve, olha de novo, faz sentido e traz. Principalmente a energia da vida. Então, realmente, isso também me tocou bastante. O fruto da reflexão é a compaixão por nós mesmos e pelos outros. Uma frase outra que me tocou bastante. E com a paciência, o vinagre da sua raiva pode ser transformado no mel da sabedoria. Essa acho que fecha a questão da proposta do livro, que a Márcia também já trouxe, mas foi uma frase que me tocou bastante. E a gente volta ao poema. A gente vai fazer um dueto de poema. Dueto, jogral, momento jogral. Eu começo. Daqui a pouquinho, tá? Isso aqui é um presente para vocês. A gente, como não decorou, a gente vai ler. O distraído Tropeça nela. O violento A utiliza para ferir. O empreendedor Constrói com ela. O camponês Cansado, senta nela. Drummond A poetizou. As crianças Brincam com ela. Davi A utilizou para derrotar Golias. Michelangelo Tirou dela uma obra de arte. A diferença Não está na pedra, mas no homem.
Despertar do Hulk, a Fê lembrou que tem um momento na série brasileira que ele usa como se fosse um frequencímetro, que a gente chama de biofeedback, que ele tomava consciência que o batimento cardíaco dele estava acelerando, que ele podia virar o Hulk. Eu não lembrava disso, senão teria colocado. Então, por favor. Mas isso ele fala no livro. Tarefa de casa. Procurem no YouTube o Hulk fazendo meditação. A gente queria saber se ficou alguma dúvida, algum conceito que a gente possa estar falando para vocês. Como educado, ou que talvez queiram contribuir com alguma experiência do livro, se já leu, que possam trazer, contribuição. Eu achei interessante na sua pesquisa, os conceitos foram todos negativos. Por que não fica nada positivo? Como é que as pessoas vão ver a raiva também como algo que pode ser positivo? Só fica desbalanceado, uma coisa nunca tem um lado só. Tem dois lados, né? Será que a gente poderia ideia acho que é meio cultural, assim, na verdade. A gente aprende que a raiva é negativa. É como se fosse uma coisa cultural. É negativa, né? Moral não é exatamente. Talvez não as funções, a gente pode trabalhar com ela e torná-la melhor. A partir do momento em que a gente observa a raiva, toma um contato com ela, eu posso modificar. Agora, se eu só reagir a qualquer emoção, vai acontecer isso. Eu não percebo, eu reajo, eu não respondo. Pergunta. A professora Mônica Silva, ela trouxe numa aula que eu fiz com ela, dizendo que eu achei fantástico, que marcou muito sobre o aspecto positivo da raiva. A raiva é o que te faz levantar, acordar do lado da cama para beber. Esse é o aspecto positivo. O livro do neto do Gandhi, ele coloca muito legal, muito bem essa, chama a virtude da raiva. Vale a pena a leitura. Tem aqui embaixo Nós tínhamos visto um ponto muito interessante que vocês falaram, da importância de fazer reflexão até antes de você passar pela raiva. Nossa, para nós aqui foi uma coisa muito interessante, porque você não precisa esperar, porque se você já começar a pensar até através da experiência de outros, ficar atenta no que acontece, na hora que você estiver passando, já é diferente uma raiva que vem, mas você já vai controlar de uma outra maneira. Não esperar chegar lá. como muda tudo, né? A disposição, como eu enxergo. O passo inicial é a percepção, e daí eu tenho a escolha. É uma opção. E é sua, né? Tem uma pergunta aqui. Tem uma Colocação. Opa! Não, eu penso assim que até na Bíblia fala de Caim e Abel, né? Que Abel, enfim, agradou a Deus na sua proposta de oferta e Caim não. E com isso Caim deflagrou uma raiva. E Deus dá um conselho para ele, né? O pecado já na porta, cabe a ti dominá-lo. Então a raiva, ela tem reagentes que eu acho que tem que ser contidos. Ele poderia ter ficado com raiva, mas ele poderia ter levado a essa, vamos dizer assim, esse estudo, essa observação, como é que eu vou lidar com isso. Porque alguém pode fazer deflagrar em mim uma raiva, porque de repente ela me contrariou, né? E como é que eu vou lidar? Eu tenho que lidar com os dois aspectos. Uma que ela me contrariou e isso é um fato.
E segundo bom, se eu fui contrariada, por que eu fui contrariada? Será que o meu desejo era ser melhor do que era? Ou esperava dela uma reação diferente? Então, eu acho que passa pela sabedoria, pelo estudo de cada situação. Isso foi legal trazer toda essa informação do livro e como vocês desenvolveram o livro, porque isso vai fazer a gente pensar em cada situação de raiva que a gente passar, porque ninguém aqui está imune, né? Então, cada vez que a gente passar uma raiva, vai dizer assim, bom, que caminho pegar? Uma reação, a cada ação uma reação? Ou talvez uma observação? Ou, quem sabe, um aprendizado? Né? Porque não adianta dizer para a criança, você não deve ter raiva, porque raiva não é bom. Não vai ter. Né? Mas como lidar com cada sentimento passa pelo conhecimento também. Eu acho que também devia estar nas escolas já desde o início. Eu concordo. E a gente viu que as crianças deram resultados negativos. Perfeito, então, talvez né? isso realmente faça sentido. Passar uma mudança na própria visão. Teve um que falou que incomoda, inclusive, né? Sim. É uma energia que vem, mas que incomoda também. Sim. Dói dos dois lados, né? O primeiro capítulo do livro, ele fala o sinal de Caim. Ele fala exatamente isso. O primeiro do livro. Ele começa o livro com o sinal de Caim. É quando estava no campo, Caim se lançou sobre o seu irmão Abel e o matou. Então, ele foi aos extremos, né? Sim. Então é isso. Mas, Angela, quando você começou a falar aqui, você falou que não sentia raiva, mas você não se dava conta, é isso? Exatamente, não se dava conta. Não se dava conta. Porque tem gente que não consegue ter essa raiva. Mas não é seu caso. Mas ela existe, tá? Eu, na verdade, não percebia o arrancar do telefone do filho, o que era aquilo. Eu passei a dar um passo atrás e várias outras situações a perceber. A se perceber e até a sentir mesmo na hora que a reação está vindo, sabe, no corpo, assim. Então foi uma experiência real. Você parar para observar e tirar preconceitos, talvez, que eu tivesse antes, talvez culturais, de que não poderia ter, ou eu não tenho. Então eu encontrava exercício para fazer a tal da Vipassana, né? E depois comecei a fazer mais do que devia. Não, se conectou muito com uma comunicação não violenta. Total, eu estou lendo o livro, eu acho perfeito. E faz sentido. É porque o conflito é uma necessidade não atendida. E a raiva também, que a gente sente, porque é uma coisa que dentro da gente. Então eu achei muito complementar, foi muito interessante. Muito obrigada, Elia. Não, eu acho que, como ela falou de a gente tem que passar pela sabedoria, acho que nós somos ignorantes em relação à emoção, nós somos mal alfabetizados em relação à emoção. Então você fala que a raiva é ruim, então você nasce achando que a raiva é ruim e você não quer ser uma pessoa ruim, então você não consegue dizer que você tem raiva. Né? E a raiva pode ser positiva, a raiva faz a gente sair da cama. Mas então eu acho que é uma questão de ignorância mesmo. Então quando a gente tem acesso a uma leitura dessa, a gente fica menos ignorante e tem mais aceitação e a raiva e pode contar isso para os nossos filhos. Oi, Edu. Uma coisa que eu acho interessante também é a questão da sensibilidade. Então, por exemplo, se a gente fica com raiva numa situação, existem várias maneiras de você expressar o seu ponto de vista para a pessoa. Você pode, de repente, explodir, berrar, gritar, ou pode falar a mesma coisa com uma outra contorno, com outro formato, configuração. Eu acho que ele quis trazer isso naquele capítulo 5º, que ele mostra a sopa que caiu no terra, né, no restaurante. Ele dá a série de opções, exatamente essa opção explosiva, até uma opção bem humorada. Então, além de ficar muito claro das escolhas que você faz, e na maioria das vezes, quando a gente, não sei a experiência de vocês, mas quando a gente resolve por escolher aquela da explosão, acaba até sendo, fica mais difícil depois, você também se sente mal, acaba não sendo a melhor para ambos os lados. Sim, infelizmente, às vezes ela fica melhor Esse pode ser
Tem que ter autodomínio, né? Tanto que não é fácil, ele recomenda você fazer esse exercício do passo 1 ao 7. Chegou, volta e refaz. Em cada situação, sabe? Foi uma coisa simples, uma aprendizagem recente. Em cada momento que acaba passando. E é uma emoção, assim, é algo que não tem como não ter, não tem como não ficar né? Não levanta da cama, né, Angela? Então é algo que faz. Mas vamos comentar esse paralelo, que a gente tem outros textos. Você ia falar alguma coisa, Angela, agora? Você levantou a mão. Tudo bem? Bom, a gente vai. A ideia da Rô foi presenteá-los com um poema. E a gente vai dar uma pedrinha para cada um, né? Que é para lembrar, eu acho, tanto do poema como desse momento da raiva, né? E a gente pode fazer da raiva o que a gente quiser, né? Ela pode ser uma pedra no caminho, mas pode ser uma obra de arte. Vai depender de cada um. E a gente agradece do fundo do coração, sabe, de vocês terem escutado a gente, foi muito legal.